Dia, gente. Bom dia para todos. Que Deus abençoe o dia de vocês. Estou aqui hoje para trazer uma palavrinha para compartilhar com cada um, com cada um de nós, né? Trazer essa palavra assim, Deus já colocou no meu coração já faz um tempo. Eu já fiz um videozinho que tá lá no coisa, mas eu tô vendo outras coisas para eu fazer esse complemento, né? Eu fiz um pequenininho, eu não sei se hoje vai ser pequenininho também, que é um complemento. Mas assim, a palavra é sobre sobre ressurreição de Lázaro, né? Que antes de Jesus ressuscitar, ele tinha ressuscitado alguém, né? Jesus sempre dando prioridade a nós, né? Fazendo milagres na nossa vida. E ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, né? Já era morto há 4 dias, porque Jesus foi avisado sobre a sua malatia, sobre a sua doença, mas ele só chegou lá depois que Lázaro já havia morto, já estava morto, suas irmãs estavam lá tristes já, né, muito decepcionada, e tudo quanto que envolve uma morte, tristeza, dor. E quando Jesus chegou ali, elas cobraram de Jesus, porque se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido e tudo mais. Mas vamos se atar ao versículo 43 e 44 do capítulo 11 do Evangelho de João. João 11, 43 e 44 diz assim: Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele, deixem-no ir. Vamos nós atar sobre esses 2 versículos, né? Então a gente já sabe, né? Quem lê o texto já sobre isso, sabe que Lázaro era um amigo, era uma família amiga de Jesus, que Jesus tinha amizade com essa família, foi alertada sobre a doença de Lázaro e que andasse ali, e Jesus não foi, porque ele tinha um propósito muito maior do que apenas curar Lázaro, ele tinha um propósito de ressurreição, que é o propósito diário de Deus na nossa vida, né? De mudança verdadeira de vida. E o que é que aconteceu? Jesus chegou ali, teve toda aquela coisa das irmãs em cima dele, mas depois de resolver aquela parte, Jesus foi lá e disse a Lázaro, deu uma ordem, né? Clamou pelo poder de Deus sobre a sua vida, agradeceu, porque o poder já era, ele é próprio Deus, né? Agradeceu ao Senhor, porque tinha gente ali para ver a glória de Deus sendo manifesta sobre a vida de Lázaro. Jesus chamou Lázaro para a vida. Quantas vezes Jesus tem nos chamado para a vida? Quantas vezes Jesus tem te chamado pelo nome, usando seus profetas, falando ao teu coração, falando à tua alma, ao teu espírito? Quantas vezes tu tem ouvido falar do Senhor Jesus, dos milagres dele, da cura, da vida? Ou você é um daqueles que não crê em Jesus, não crê em Deus, não crê no Pai, no Criador? Bem, crendo ou não, o Senhor Deus Todo-Poderoso existe, o Criador dos céus e da terra existe, e não tem ciência nesse mundo. A gente vive numa época de tanto crescimento da ciência, mas nenhum cientista conseguiu provar, mesmo que eles digam, eu não creio em Deus, e tente provar de todas as formas, eles não conseguiram provar a não existência de Deus, né? Então, vamos crer, e crer no Senhor, muitas vezes é no sobrenatural de Deus, né? E hoje vamos falar um pouquinho disso. Deus usou do seu poder sobrenatural para trazer Lázaro à vida. E Deus tem um propósito ali, teve um propósito de glorificar o seu nome. Jesus glorificou o nome do Pai ali, quando trouxe Lázaro à vida. Quantos creram, na verdade? Mas Deus tinha um propósito também, além de trazer Lázaro à vida, de salvar Lázaro da morte. Deus tinha um propósito ali de libertar Lázaro da vida anterior que ele tinha aprisionada. Aquilo ali eu vejo, né? Se eu falar comigo assim, veja que quando Lázaro saiu, Jesus mandou tirar as faixas dos pés e das mãos. É como se dissesse, liberte. E depois disso, deixa-lo ir. Deixa-lo ir. Deixa ele escolher. Mas faz aquilo que é devido. Aí Jesus
não apenas salvou Lázaro. A minha maior alegria é que Jesus não entra na nossa vida apenas, porque se ele só fizesse isso, já era de grande, a gente foi salvo, a gente foi liberto da morte, né? A gente hoje a gente sabe que a gente foi livre de morrer eternamente e para a salvação foi transferido do reino da morte para o reino do Filho do amor de Deus, para a vida eterna com Jesus, com o Senhor. Mas além disso, Deus, enquanto nesta vida, Jesus quer não apenas te tirar da morte, mas te dar uma vida livre, onde tu não vive com as mãos atadas e os pés atados a uma vida que muitas vezes não foi Deus que escolheu para você, não foi você próprio que escolheu, você apenas seguiu o rumo, seguiu, eu não sei nem, esqueci o nome, que diz, mas as pessoas muitas vezes hoje vivem uma vida assim. É até salva, frequenta até a igreja, vive até uma vida para o Senhor de salvação, porque foi salva, inicia a frequentar a igreja, mas vive aprisionada nos seus próprios pensamentos, na sua religiosidade, naquilo que ela aprendeu sobre religião, mas ela não aprendeu sobre o Senhor. Eu li ali no computador, porque está em português, mas a minha Bíblia é italiana, por isso que eu não li. A melhor forma de você ser liberto, livre, é conhecendo ao Senhor através da sua palavra, buscando ao Senhor. E uma das coisas assim, que me chamou muita atenção nesse versículo, eu já ouvi muita pregação sobre isso, sobre a história de Lázaro, né? Sobre a glória do milagre, da ressurreição. Mas uma das coisas mais lindas é que Jesus deixou bem claro que ele não queria apenas nos salvar, mas ele queria nos dar realmente uma vida nova. Quem sabe a vida que Lázaro tinha antes, né? A Bíblia não fala que ele tinha uma amizade com Jesus. Fala um pouco de Maria e Marta, da diferença entre uma e a outra, que uma era tão envolvida com as coisas terrenas e a outra era mais quebrantada, gostava de estar realmente ali aos pés do Senhor, buscando ao Senhor, era mais envolvida com o lado espiritual. Tem várias, mas de Lázaro não fala tantos detalhes. Mas uma coisa eu fiquei, ele podia estar ali, né? No meio termo das duas irmãs, principalmente naquela época, ele como homem da casa, ele tinha que manter as irmãs, né? Que tinha que trabalhar, tinha que correr atrás, como nos dias de hoje, muitas vezes, né? As responsabilidades fazem a gente se prender em coisas que não são eternas. As responsabilidades e a vida e o mundo, as convenções do mundo, né? Fazem a gente estar presos às convenções. Muita gente, hoje fala-se muito em empoderamento da mulher, fala-se muito em liberdade profissional, em liberdade de ser quem você é. Mas será que essa liberdade que você diz, de ser quem você está sendo quem realmente você é? Você sabe quem você é? Você sabe o propósito da sua criação, por que você está aqui nesse mundo, por que você foi criado, por quem você foi criada? Então, cuidado quando você fala de empoderamento, enche-se, né? Para falar de empoderamento, para falar de liberdade. Talvez você não seja livre, meu irmão, minha irmã. Talvez você não seja livre, amada minha. Talvez você seja apenas mais um, como Lázaro. Era amigo de Jesus, convivia com Jesus, recebia Jesus em sua casa, mas quando Jesus o ressuscitou, mandou tirar as algemas dele, as prisões, as amarras que prendiam os pés, porque não é só vida que Jesus, não é só uma vida eterna lá no céu com Jesus, mas aqui, neste mundo, enquanto estivermos aqui, Jesus quer que você viva livre, que você possa escolhê-lo, não por pressão de ninguém. Eu sempre digo assim, muitas vezes as pessoas, tipo, eu convido alguém para ir para a igreja, depois eu fico pensando, eu convidar, mas eu não posso pressionar. Eu não posso pressionar, ficar todo dia ligando, chamando alguém para ir para a igreja, porque deixa ela vir, ela sabe que você vai, ela sabe que você já convidou. Deus está já tratando o coração dela. Claro que eu não estou dizendo para você desistir de chamar e de orar e de convidar as pessoas, mas muitas vezes você insiste tanto que se torna chato e a pessoa não quer ir só por implicância, porque cria uma barreira, né? Mas o que eu quero me atar mais hoje é sobre esse lado de você, meu irmão, ser livre para adorar a Deus
na sua essência mais real, a sua essência é o Senhor. Você foi criado, queira ou não, você foi criado por Deus. E lá no seu íntimo, lá na sua consciência, existe uma consciência de que existe um Deus. Veja que talvez por hábito ou não, mas muitas vezes na hora da dor, na hora do sufoco, você vem no seu pensamento, ainda que você não consiga, tenha vergonha de abrir a boca e clamar, mas no seu pensamento, lá no íntimo, vem um pedido de socorro a quem? Ao Criador, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que lhe criou. E por isso, então lá na sua essência tem Jesus, porque foi incrustado. Jesus, quando a Bíblia diz, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, ele soprou a vida nele, naquele homem. Quer dizer, a gente tem o sopro de vida nosso vem do Senhor. Então não tem como a gente negar isso. A nossa essência vem do Senhor. Se eu respiro, se eu me movo, a Bíblia vem dizer que eu vivo no Senhor e me movo no Senhor. Então, minha essência, eu sou do Senhor. Então, todas as outras coisas são convenções, são coisas que vieram sobre mim, que eu fui buscar, que eu fui lá buscar e trouxe para mim, coloquei em mim. É tipo essa roupa. Essa roupa, ela está em mim, mas ela não faz parte de mim. Eu me vesti para estar aqui, né? Me coloquei uma roupa legal, né, aos meus olhos. Aos meus olhos, essa roupa está bem em mim. Mas talvez outra pessoa não goste desse tipo de roupa, não ache legal, não ache moderna, não ache apropriada. E aí? Mas eu sou livre para escolher a roupa que eu coloco em mim, que se adapta ao que eu penso de mim, não é verdade? Mas por quê? Mas essa roupa é minha? Sou eu? Não. Denise é bem mais do que uma roupa, do que uma aparência, do que essa caixinha aqui, ó. Denise é muito mais do que o que eu falo apenas. Denise muitas vezes está lá dentro guardadinha, não fala, mas está lá no meu pensamento, nas minhas atitudes. Denise é muito mais do que tudo isso externamente, que veio pela nossa criação, pela nossa cultura, foi implantada tanta coisa quando a gente era bebezinho, quando a gente era criança, na escola, dentro da nossa... Primeiro começou dentro da nossa casa, da nossa família, né? A cultura, a religião dos nossos pais, depois foi para a escola, os amigos, as professoras, se alguém fez faculdade, se alguém vai trabalhar também vai adquirindo, e aí a gente vai adquirindo coisas e começando a achar que a gente é aquilo que a gente adquiriu das pessoas. E a gente não é tudo isso. A gente não é só isso. Na verdade, faz parte de nós, mas não somos só isso. A gente é muito mais. Por isso que muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Quando eu coloco isso, e eu acho que eu sou só isso aqui, e que isso sou eu, e me aprisionar nisso aqui. Tipo, eu visto essa roupa e me acho tão elegante, e começo a me sentir a pessoa elegante, a pessoa sofisticada, e passo a viver como tal. E me aprisiono naquela sofisticação. Muitas vezes eu não tenho nem dinheiro para ser tão sofisticada como eu quero passar. Muitas vezes eu não tenho essa sofisticação, eu não amo, eu não sou apegada, mas como eu me vesti hoje, amanhã eu tenho que me vestir mais para mostrar às pessoas que me elogiaram, que cobram essa sofisticação de mim. Eu me recordo que bem pouco tempo eu fiz um vídeo com outra roupa. Eu postei assim mesmo depois, né? Mas eu fiz um vídeo com outra roupa, mais simples, com cabelo preso, porque eu não passo o dia todo com cabelo preso, apesar de ser curto, com cabelo solto, apesar de ser curto. Mas muitas vezes eu tô com cabelo preso, eu acordo de manhã do jeito que prendo, fico, passo o dia. Eu já fiz vídeo para vocês, para o Instagram, né? Fiz tantos vídeos assim. Então, e a pessoa que viu um dos vídeos, ela me disse assim, tu tá parecendo aquelas de antigamente, aquelas irmãs de antigamente, por conta do cabelinho preso, tudinho. Mas eu na hora até fiquei assim, depois eu disse, mas eu sou isso, eu não sou só uma Denise que se arruma e sai publicamente, que faz belos vídeos na internet com belas roupas ou belas viagens. Na verdade, eu sou a Denise que se acorda e prende o cabelo, na verdade eu sou mais aquela do que a que vai fora
por 5, 10 minutos, 1 hora. Na verdade, eu sou muito mais. A Denise que está sempre à vontade, com a roupa que me deixa confortável. Então, assim, muitas vezes eu quero manter o padrão do que as pessoas viram de mim e querem de mim. Será que você não está sendo empoderada só para agradar? Porque botaram na sua mente que você era aprisionada. Você é aprisionada talvez a esse empoderamento. Você é aprisionada talvez a essa liberdade de fazer o que bem entende da vida e depois está lá sofrendo as consequências da sua liberdade. Então, minha amiga, meu amigo, meu irmão, meus irmãos queridos, o que eu queria compartilhar com vocês é: deixe Jesus não apenas trazer salvação sobre a sua vida. Isso é o melhor de todos os presentes que o Senhor podia nos dar. É sair da morte para a vida. Mas Deus tem muito mais para você, além de tirar você da morte e da vida, que é um grande presente. É o melhor presente que Deus tinha para nós, mas Ele tem muito mais do que isso. Ele tem mais. Deus é o que faz além daquilo que pensamos ou imaginamos. Deus vai além. Deus vai no seu profundo, lá no seu íntimo. Deus conhece você. Não adianta você viver uma vida de aparência. Você viver uma vida aprisionada a conceitos do ser humano. Olha, o melhor conceito de vida é aqui, ó. O melhor conceito, o melhor ensinamento de vida é isso aqui. Não siga para padrões colocados por homens, que como a Bíblia diz, os fariseus na época de Jesus impunham normas, regras de religiosidade para as pessoas e eles mesmos nem conseguiam cumprir. E as pessoas ficavam aprisionadas ali. Eu tenho que seguir essa regra, senão eu não estou dentro do padrão do fariseísmo, de tantas religiões daquela época. Porque como é hoje, também era naquela época. Existiam várias religiões e todas diziam que era a serviço do Senhor. Eu não estou criticando religião tal, igreja tal. Não, eu estou dizendo a você que primeiro, ame ao Senhor, conheça ao Senhor, seja livre para servir a Deus, porque você conhece o seu Pai, o seu Criador, e conhece você mesma também. Conheça primeiramente ao Senhor, e Ele vai te revelar também o que está no teu coração, quem é a tua verdadeira essência, de onde você veio. Não seja aprisionada a padrões humanos, padrões que tiraram a tua essência do Senhor, que tiraram você do lugar de santidade. Você saiu do lugar de santidade, de santo ao Senhor. Santidade porque você é separado para o Senhor. De santidade, de amor ao Senhor. Para um padrão humano, para um padrão mundano, para um padrão que te rouba a tua essência. Comece a olhar para dentro de você e ver se realmente esse lugar que você está, que lhe deu status, que lhe deu posição, que lhe deu sofisticação, que lhe deu glória humana, que lhe deu lugares que você diz, eu nunca cheguei até aqui. Mas será? Outro dia eu fui na montanha com meu esposo na época de férias e fui para um lugar realmente que eu nunca tinha ido, no alto mesmo, nos Alpes, que se chama os Alpes Suíços, entre a divisória entre Itália e coisa. Realmente eu nunca fui. Ali minha irmã me lembrou da frase assim, do Rio Una, que foi onde eu morava quando era criança, onde eu nasci, aos Alpes Suíços. Mas eu não sou os Alpes Suíços. Eu não sou também o Rio Una, a minha essência é muito mais do que tudo isso. Foi lindo estar ali, foi, mas aquilo é temporário, aquilo é passageiro. Vê que eu não fui, não fiquei lá para sempre. Tudo isso aqui que a gente vive, toda essa beleza de internet, todo esse glamour, toda essa coisa de você ter aplauso, de você ter multidões te seguindo, seja na sua profissão, seja no seu ministério, tudo isso é passageiro. O que vai ficar para sempre é a sua essência real. E qual é que está sendo a sua essência? Onde é que você está deixando a sua essência estar? Está lá apagadinha, escondida, porque você prefere viver convenções humanas, mostrar uma coisa que você não é. Viver aprisionado para mostrar uma coisa que você realmente não é, para viver uma vida que não é a tua, que Deus escolheu para tu. Deus não escolheu que você seja aprisionado nem em religião, nem também no mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, a Bíblia já vem dizer isso.
Então não se deixe aprisionar por nada, porque o próprio Jesus, ele não se deixou e nem quer você aprisionado. Ele quer você salva do inferno e livre para andar de mãos libertas, para adorar o Senhor, para viver uma vida santa, separada, empoderada, sim, liberta, sim, mas na essência que veio do céu para a sua vida. Você é livre, meu irmão, você foi salvo por Jesus e pode viver uma vida em liberdade, podendo escolher de verdade, não ser guiado, teleguiado, moldado pelos padrões humanos, pelos padrões que escolheram para essa vida, né? Eu me lembro que o pastor da igreja que eu frequentava lá no Brasil, ele dizia sempre assim, que a moda dita como você vai usar. E algumas igrejas dita como você deve se apresentar para falar de Jesus. E muitas vezes dita aquela roupa que foi ditada pela moda mundana. E aí quer dizer que vive essa confusão. Mas quando o seu coração, quando você deixa Jesus lhe ensinar quem é você, quem é o padrão de vida que você deve seguir, a vida que você deve seguir, o caminho que você deve seguir é Jesus. A Bíblia deixa bem clara que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Siga o caminho que é Jesus. E nesse caminho de retidão à palavra de Deus, em retidão com a palavra de Deus, você vai usar a roupa que você quer, mas você vai ter consciência que você é muito mais do que essa roupa. Você é muito mais do que uma cor de pele. Não precisa você estar falando, gritando, eu sou livre, eu sou empoderado, eu sou isso. Você vai viver e você vai manifestar essa vida, essa essência do Senhor. E você não vai passar noites amarguradas. E você vai ter a consciência que aquela multidão que lhe cerca não vai estar ali. Porque você está seguindo, só fazendo obedecendo um padrão que impuseram a você. Era isso que eu queria compartilhar aqui sobre essa palavra. Deixar claro que tem outras coisas mais. Esse capítulo ele fala de muitas coisas, mas Deus lhe ressuscitou Lázaro e ele mandou: tirem-lhe as faixas dos pés e das mãos. Lázaro estava morto e estava coberto o viso, não tinha visão direito, né? Estava com as mãos, estava com os pés atados e além de tirar isso, deixa eu ir, deixa eu fazer o que ele, deixa ele escolher agora, deixa ele andar para onde ele quiser, mas ele tem a consciência que o Senhor o salvou da morte e o libertou. Ele hoje não vive aprisionado, ele é livre. Lázaro é livre, você é livre, Denise é livre. Livre para viver em unidade com Deus, livre para escolher o Senhor, sem ficar dependendo de que pessoas lhe aplaudam, sem ficar dependendo que pessoas concordem com o que você pensa. Porque o importante não é que pessoas concordem e aceitem tudo que você pensa. O importante é que o seu pensamento, o seu coração, esteja ligado nisso aqui. Esteja em unidade com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor que ressuscitou Lázaro e ressuscitou e vive hoje. E você vive nele se você quiser viver. Escolha viver no Senhor, escolha viver em liberdade, em conformidade com a palavra do Senhor. Escolha viver livre e escolha viver em conformidade com o Senhor, com a sua essência real. E a sua essência não é o que o mundo dita, não é o que a moda dita, não é o que as pessoas pensam a seu respeito. É o que o Senhor pensa a teu respeito. É o que Deus colocou lá no teu coração de verdade. Pensa, reflete nessa palavra. Jesus chamou Lázaro para a vida. Jesus mandou que libertassem Lázaro das algemas. Então, eu e você, que crê na palavra do Senhor, que confia no Senhor, que tem amor pelo Senhor, também temos essa obrigação de não aprisionar as pessoas ao nosso redor com imposições, com religiosidade,
Porque religiosidade não leva a nada. Religiosidade só faz aprisionar as pessoas. Religiosidade só faz tirar a vida de pessoas. Mas a gente tem obrigação de falar do Senhor, da verdade, do caminho da verdade e a vida que é Jesus. A gente tem obrigação de falar que o Senhor ressuscita, que o Senhor tira da morte para a vida, que o Senhor te liberta, que o Senhor liberta. E usa os servos dele, os profetas dele, como a palavra de Deus diz. Crê no Senhor e crê nos seus profetas. Então o Senhor usa os profetas dele sim, mas nós temos que ter a consciência que muitas vezes se a gente se enche de religiosidade, se a gente enche do que não é do Senhor, da nossa essência real, que é Deus, a gente vai aprisionar as pessoas. A gente pode até falar de salvação, mas a gente vai manter aquelas pessoas aprisionadas. Deus não quer apenas que a gente traga a salvação de Jesus. Deus quer que a gente ajude o outro a ser livre, a ter liberdade em Jesus, a andar, a ir para o Senhor. Venha para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra trate com você. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, seja em qualquer modo, com esse versículo, com esse capítulo. Leia o capítulo todo. Você vai ler um pouquinho do relacionamento de Deus com as irmãs, da dor que foi saber que Jesus não chegou a tempo enquanto vida, mas Deus tinha muito mais coisas para fazer na vida de Lázaro, né? Jesus tinha que, além de trazer vida nova para Lázaro. Ele não queria só trazer vida, trazer uma cura física temporária, mas ele queria trazer uma vida para a eternidade, liberta, e glorificar o nome do Pai. Então nós nessa vida, nós temos obrigação de semear o Evangelho, de pregar o Evangelho e de ensinar as pessoas a andar, tirar as algemas uns dos outros, tirar as faixas que atrapalham os pés de caminhar, de seguir. Muitas vezes somos nós, somos eu e você, na nossa própria vida. Quantas vezes a gente impede a gente mesmo com nossas prisões, com o nosso pensando no passado, vivendo coisas que colocaram no nosso ouvido, coisas que falaram e a gente acreditou quando a gente poderia ter buscado aqui, na palavra do Senhor. Quantas vezes a gente impõe a nós mesmos regras que são mundanas, são dos homens, do ser humano, não são regras da palavra de Deus. Tipo, eu falei muito em roupa, em aparência. A Bíblia fala de andar em santidade, a mulher deve andar em santidade. Mas diz ao homem também que santifica o seu olho, ao ser humano em geral, né? Se teu olho faz tu pecar, arranca fora. Eu recentemente eu vi na internet alguém falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente está muito preocupado com como a mulher deve se portar, esquece que o homem também tem que estar, vigiar no seu olharzinho. A mulher tem que se portar realmente, principalmente se você já temor a Deus, você vai pensar duas vezes, mas não é porque você veste determinada roupa, uma camiseta ou uma saia de um tamanho menor, que você não está andando em santidade diante do Senhor, porque o seu coração, ele tem que estar consciente de que você, na verdade, tem que ter essa consciência, porque o coração do homem é enganoso, né? Não vou falar tanto de coração não, porque coração do homem é enganoso, né? É que você que tem que ter a consciência que isso aqui é a caixinha do Espírito Santo de Deus, né? Que você porta uma preciosidade dentro de você. Você tem o Espírito do Senhor Jesus na sua vida. Respeite, né? Valorize o amor de Deus por você, valorize a graça do Senhor na tua vida, valorize tudo isso, meu amado. Valorize muito o que o Senhor tem feito por você, fez lá na cruz do Calvário. Ele morreu naquela cruz, mas ele também ressuscitou. E ele não apenas ressuscitou, mas ele ficou livre para subir ao céu. E depois ele vai tornar para nos buscar, para buscar a igreja dele, a noiva dele. Uma noiva que reconhece o seu noivo, que sabe quem é, que dá lugar ao seu noivo, ao seu esposo. Amém? Seja livre, meu amado. Seja livre para escolher o Senhor. Não seja livre com essa liberdade aí
que convence você de que o Senhor não está vendo onde você está indo, o que você está fazendo, que convence você de que você pode tudo. Sim, pode, mas nem tudo convém, nem tudo lhe convém. Eu posso comer tudo, ninguém vai botar uma amarra na minha boca, mas nem tudo convém. Porque tem coisas que eu posso comer e pode daqui a um tempo começar a gerar problema no meu corpo. Dificuldade. Olha, eu estou um pouquinho mais cheinha. Quem já observou, né? Quem me conhece. Por quê? Porque eu não me policiei, porque eu acho que posso tudo. Comecei a comer um pouquinho, dar conta de coisas erradas e ó, junto com outras coisas, outros fatores, mas muitas vezes acontece isso com o corpo da gente, quando a gente começa a comer. Imagine na vida espiritual, na sua vida sentimental, em tantas coisas. Cuidado, amado, cuidado mesmo. Pense direitinho nessa palavra. Seja livre, sim, mas livre no Senhor. Deixe Jesus, através da sua palavra, tirar todas essas amarras que tem nos seus pés, lhe prendendo em lugares que não foi feito para você. Deixe Jesus tirar as amarras da sua mão, impedindo de você fazer aquilo que Deus tem colocado no teu coração, que Deus tem te chamado para fazer realmente. Você tem trabalhado com o quê? Tem botado a mão no arado para trabalhar com o quê? Coisas que vão te levar cada vez mais longe do Senhor. Quando Deus te deu um dom, um talento para trabalhar para Ele, para servir a Ele, mesmo na vida secular, Deus te deu um dom, um talento, mas não foi para você fazer o que bem entende, para viver como para a glória sua. Não, Deus te deu um dom, um talento, seja para trabalhar na casa do Senhor ou na vida secular, glorificando o nome do Senhor em todo o tempo, porque você pode achar que não, meu bem. Mas quando a Bíblia diz que nele vivemos e nele nos movemos, é que tudo é para o Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. Tudo é um louvor e uma adoração. Uma vez eu ouvi alguém dizendo, nem tudo é louvor. Tudo é louvor, sim. A Bíblia diz lá em Filipenses que tudo que é bom, de pensamento bom, de louvor, tudo que é de louvor, tudo que é de honra e glória para o Senhor. Tudo, mesmo que uma brincadeirinha informal. Muitas vezes eu peço ao Senhor isso. Às vezes eu fico atenta, que às vezes a gente brinca, às vezes a gente, numa hora de relax, a gente esquece de que, mesmo ali, a gente tem que louvar o Senhor. Rapidinho, eu vou dar um exemplo claro. Meu esposo joga futebol. Meu esposo, ele treina, né? Ele não joga mais profissionalmente, né? Mas ele treina, ele vai lá jogar com os amigos. E ele foi convidado a ir jogar com o pessoal da igreja, né? A gente tá caminhando, ele está iniciando nessa área da igreja. O que é que aconteceu? Foi chamado pelo líder dos jovens que organiza. E ele chegou em casa, a primeira coisa que ele viu foi a diferença, porque ele sempre disse a mim, ele me leva para ver uma partida, uma coisa, mas ele sempre diz, cuidado que o povo lá blasfema muito, fala muito, né? Porque aqui na Itália tem esse lado de blasfemar com o nome do Senhor, misericórdia. E aqui o que é que acontece? Sempre a minha alerta, tu vai ouvir muita blasfêmia. E lá ele viu uma diferença grande que foi, antes de tudo, se reuniram e clamaram ao Senhor. Era um jogo, era uma coisa informal, não tinha compromisso com nada. Mas ali oravam, não chamavam palavrão. Ele viu totalmente a diferença. Eram jovens, eram adolescentes, poderiam ali ter um deslize na hora do jogo. Eu já vi jogo de gente evangélica e um lá num deslize falar, mas é um deslize. Mas você vê o cuidado de estar vigiando no que a gente faz atento, naturalmente. Quando a gente se lembra que a gente vive no Senhor, que a gente não vou entrar na presença do Senhor, eu estou na presença do Senhor. Eu estou na presença do Senhor. Eu não vou entrar. Eu vou no banheiro, vou sair da presença e vou no banheiro. Eu vou sair da presença e vou no céu. Não. Deus é em mim, Deus, o Espírito Santo de Deus está em mim. Ele não fica saindo e entrando à medida que eu vou no banheiro tomar um banho, à medida que eu vou fazer algumas coisas. Não. O Espírito Santo de Deus vive em mim, né? Então vamos ter consciência, vamos abrir os nossos olhos, vamos pedir ao Senhor, na verdade, né, para que Ele abra os nossos olhos, que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Então, é isso.
ficar aqui, senão era o dia todo falando essa palavra, né? Tanta coisa que fala, quando a partir do momento que entra ressurreição e libertação, né? Vida nova em Jesus, livre para você andar, para você ir, vai e prega o evangelho, vai e anuncia a boa nova de ressurreição, de salvação, libertação, vai. Seja livre, não tenha medo, não se preocupe com o que vão pensar, como você está vestida para falar do Senhor, se você se passou um batom, glória a Deus. Se você não passou, glória a Deus também. Não me preocupa. Eu acordo de manhã, faço vídeo aqui, às vezes, para o Instagram. Muitas vezes eu tô descabelada, tô sem truque, boto um filtrozinho. Agora tem essa coisa de filtro, melhor ainda, melhor ainda. Mas se não tiver o filtro, vai daquele jeito mesmo, porque na verdade eu não sou o filtro. Eu não sou o que vão pensar de mim. Eu não tenho que estar me preocupando com isso, porque senão eu vou viver aprisionada. Eu vou ser livre, eu nasci de novo, eu saí da morte para a vida, mas vou viver aprisionada. Nome de Jesus, tenha a vida eterna e seja livre para ir pregar o evangelho, para ir viver a vida de Deus para você. Não viva aprisionada ao mundo, não viva aprisionada a convenções, ao que seus amigos querem que você viva, que faça, que fale, conforme tem que falar cozi, é baixinho, alto não, fale. Claro que você tem que ter educação. Claro que você tem certos lugares que requer um pouco de etiqueta, mas você não pode entrar ali aprisionada. Ai, aqui eu tenho que entrar assim, ou eu sou livre, vou fazer o que quero. Não. Moderação. As coisas com o Senhor têm um pouco de moderação. Claro que tem momentos que, né, o Senhor Jesus viveu todas as fases para que a gente soubesse, que Ele nos entende muito bem, ok? Que Ele nos compreende. O importante é que o nosso coração, o nosso pensamento estejam ligados com o Senhor. Principalmente o nosso pensamento, a nossa boca, o nosso coração, então, porque ele é tão enganoso, sabe? Ele é tão enganoso, a gente tem que estar bem atento ao que vem do coração da gente. Estejamos atentos. Em nome de Jesus, Deus abençoe, que tenha uma paz na sua vida, que a sua casa seja uma casa de bênção, que você possa viver a verdade da palavra de Deus, da salvação e libertação, e caminhar no caminho da vida que é Jesus. Amém? Deus abençoe.